Muito boa noite a todas as pessoas presentes. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Dizer para vocês que a gente hoje vai estar encerrando esse ciclo Enem, né? Finalizando esse ciclo Enem desse ano de 2023, com essa aula que eu estou chamando de previsão física Enem 2023. Onde o que é que eu vou fazer nessa aula? Eu vou trazer situações, como eu já mencionei, do dia a dia, do cotidiano, em que a partir dessas situações eu vou trazer a física por trás delas e vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Só um minutinho, pessoal, porque eu preciso fechar a janela aqui que começou um som. Embora o meu microfone não capte esse som, mas esse som ele atrapalha a minha concentração. Então eu vou fechar aqui a janela rapidinho. Pronto, pessoal, voltei. Vamos nessa então. Vamos começar aqui com a nossa previsão física Enem 2023. É isso aí. Vou começar aqui com uma situação que já apareceu em algumas questões de vestibular. Já teve uma questão no Enem, inclusive, que já cobrou isso no Enem PPL. Então, por que eu trago isso aqui para vocês? Eu trago isso aqui para vocês porque é uma questão que o fato de ter aparecido no Enem PPL não anula a possibilidade de aparecer no Enem regular, já visto aqui, a prova do Enem regular, ela tem dessas nuances, né? De vez em quando aparecem situações de física que estão, que tem recorrência na prova do Enem principal e vice-versa, às vezes cai no principal e depois de 2, 3 anos cai parecido no Enem PPL, por isso que eu estou trazendo aqui essa situação. Primeiro, radares de trânsito. Existem vários tipos, tá, gente? Eu vou focar aqui no radar fixo. O radar fixo é aquele radar que ele fica, a gente encontra nas avenidas, nas rodovias, é aquele radar que fica ali e se o veículo ele exceder o limite de velocidade, a foto do veículo ela é tirada durante essa infração e o veículo ele é notificado, isso gera uma multa, né? Então, como é que vai funcionar esses radares fixos? Bom, primeiro ponto, a gente vai ter 3 faixas de sensores que elas vão ser posicionadas em distâncias que são fixas entre si. Então, se vocês observarem, quando vocês passarem por um radar desse, vocês vão ver que existem umas linhas no chão e essas linhas estão igualmente espaçadas. O que é que vai acontecer? Quando o veículo ele passar pela primeira linha, que é um sensor, pelo primeiro sensor, pode ser um sensor de pressão, pode ser um sensor de diferentes tipos, certo? Quando o veículo passar sobre esse sensor, ele dispara um cronômetro. E aí ele vai disparar esse cronômetro, o veículo vai e passa pelo segundo sensor. Ao chegar no segundo sensor, o cronômetro é pausado e aí a gente tem a medida do intervalo de tempo de um sensor para o outro. Aí aqui eu quero que vocês lembrem do seguinte, ó, da seguinte relação. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, como é que isso pode ser cobrado no Enem? Você sabe a distância de um sensor para o outro. Você sabe o tempo que o veículo gasta para passar de um sensor para o outro. Com isso aqui, você vai calcular a velocidade. E aí, ao calcular essa velocidade, o que é que vai acontecer? Você vai ter o sisteminha ali vai processar. Se essa velocidade for superior, né? Se ela for superior ao máximo permitido, tira a foto. Se for inferior, o carro passa tranquilamente. É muito comum você ter 3 marcas. E a terceira marca, Thalisson, é um outro sensor, é também um outro sensor. E como é que vai funcionar esse terceiro sensor, né? Esse terceiro sensor vai funcionar da seguinte forma: o processo ele é
repetido do segundo para o terceiro sensor, para confirmar que de fato há um excesso de velocidade. Ao confirmar isso, você refaz o cálculo para, por fim, você determinar a velocidade do veículo e assim proceder, efetuar a fotografia, né, durante o ato da infração de trânsito. Então aqui, gente, eu tenho uma questão de cinemática que pode aparecer no Enem agora de 2023. Então, quem vai fazer o Enem agora em 2023, não se surpreenda se esse tipo de situação for abordada. Por quê? Porque o Enem é uma prova com pano de fundo, é uma prova que tem contexto, é uma prova em que a física ela precisa ser invocada no cotidiano, não somente a física, mas as ciências da natureza de um modo geral, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Podem perguntar, viu? Fiquem à vontade. Alguém? Ninguém? Então vamos nessa. Pronto. Outra situação aí, gente, ó. Telescópio espacial James Webb. Eu não sei se vocês viram, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas em 2021 a NASA ela lançou um dos projetos mais audaciosos desenvolvidos pela companhia espacial norte-americana, certo? A Agência Espacial Norte-Americana, que é o telescópio James Webb. Para vocês terem uma noção, esse telescópio ele passou, se eu não me engano, quase 20 anos sendo construído. E o projeto foi um projeto que custou mais se eu não me engano, 10 bilhões de dólares. Então foi muita grana envolvida e muitas mentes científicas envolvidas na construção dessa belezura aí, que é o telescópio James Webb. E ele entrou em órbita no ano de 2021, né? Mas a previsão para o seu lançamento já era discutida em tempos anteriores ao ano de 2021, certo? Então, James Webb, o telescópio James Webb, ele é um telescópio que ele vai trazer e está possibilitando já grandes avanços para o desenvolvimento da ciência e a compreensão, né, da origem do universo e de como funciona o nosso cosmos. Né? É um telescópio que está permitindo a gente observar além do que a gente já consegue ver. Bom, pessoal, vamos lá. O James Webb, ele é um telescópio que ele vai ter um espelho principal, que é esse espelho aqui, ó, dourado. Antes que você se pergunte, é de ouro. Eu vou explicar o porquê do ouro também. É um espelho esférico côncavo. Ele tem uma concavidade. E qual é o objetivo dele ser um espelho esférico côncavo, gente? Ele é um espelho esférico côncavo porque a gente vai precisar concentrar a radiação que é refletida por esse espelho, para que a gente consiga ampliar o poder de observação dessa radiação, tratar melhor e analisar melhor essa radiação. Então, os raios que chegam aqui nesse espelho, que são os raios infravermelhos, que é o que esse espelho ele capta predominantemente, é o que ele vai filtrar predominantemente, eles são refletidos, são refletidos, atingindo aqui, ó, esse detectorzinho que está posicionado no foco do espelho. A gente sabe que o espelho esférico côncavo é um espelho que é um sistema óptico convergente, ou seja, quando a luz é refletida por esse tipo de espelho, ela é concentrada. E essa concentração de luz vai ser interessante aqui para o funcionamento desse telescópio. É por isso que nós usamos o espelho esférico côncavo e não o convexo. Então, como é que o Enem poderia abordar aí, professor, uma questão envolvendo James Webb relacionando com a ótica? Uma das abordagens é você saber as características de um espelho esférico côncavo, você saber diferenciar um espelho esférico côncavo de um convexo e saber por que é que esse espelho foi utilizado e não outro modelo, tá bom? Então, a primeira observação é essa aí. Segunda observação,
eu tenho aqui uma película de ouro nanométrica, que é o que compõe esse espelho aqui principal, que é o espelho que vai estar captando essa radiação infravermelha e permitindo que a gente consiga enxergar melhor, aumentar o nosso poder de observação do cosmos. Gente, essa película de ouro nanométrica, numa escala nanométrica, ela tem por finalidade refletir a radiação infravermelha. E por que o ouro e não outro metal? Bom, o ouro ele tem algumas características que deixam ele em pé de vantagem. Primeiro, que ele é um ótimo refletor de radiação infravermelho, então ele reflete muito bem o infravermelho, o ouro, tem essa característica que é essencial. Segundo, que o ouro ele vai demorar bastante de oxidar, é um metal que não oxida com grande facilidade. Apesar de que isso vai ser um pouco mais difícil no espaço onde esse telescópio tá sendo posicionado. No entanto, isso é uma característica interessante também para o telescópio. Outra característica, veja que a película de ouro ela é nanométrica. Se ela é nanométrica, ela é na casa dos nanômetros, gente. O nano, prefixo nano, ele representa 10 a menos 9, ou seja, bilionésima parte. Então, isso pode ser explorado numa questão de física, numa comparação entre espelhos, por exemplo. O cara pode dizer assim, ó, a título de comparação, um espelho de uma casa convencional, ele tem uma película de prata, não sei se vocês sabiam, mas alguns espelhos, eles são feitos com películas de prata. Ele tem uma película de prata de 1 milímetro de espessura, por exemplo. Se ele lhe disser que a película de prata é de 1 milímetro de espessura, e ele disser que a película do ouro, desse espelho aqui, é de 2 nanômetros. Aí ele pode perguntar para você, essa película, esse espelho, essa película aqui, ela é quantas vezes mais espessa do que essa? Ou seja, isso aqui, 1 milímetro, é quantas vezes maior do que 2 nanômetros? O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir um número pelo outro. Só que para você fazer essa divisão, você tem que deixar esses números numa mesma unidade de medida. E aí eu já vou aproveitar aqui para responder uma pergunta aqui. Tenho dificuldade nas unidades de medida. Como posso melhorar isso de forma rápida? Uma maneira de você melhorar isso de forma rápida é você saber as conversões das unidades simples. Quais são as unidades simples? De metro para quilômetro, de centímetro para metro, de segundo para minuto, de minuto para hora. Essas conversões de unidades simples vão permitir que você consiga depois expandir o seu conhecimento para as unidades que são compostas, ou seja, que são fruto dessas unidades mais simples. Por exemplo, quando eu tenho velocidade, eu tenho uma unidade que é composta, que é metro por segundo. Mas se eu sei fazer conversões de metro, né, de comprimento, e sei fazer conversões de tempo, eu posso usar essa conversão de comprimento, essa conversão de tempo, ao meu favor, para fazer uma conversão composta de metro por segundo para quilômetro por hora, por exemplo, que é o caso da velocidade. Mas vamos aqui voltar para o nosso problema. Então, eu tenho 1 milímetro, 1 vezes 10 a menos 3 metros. Eu vou dividir isso por 2 nanômetros. 2 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Quando eu faço essa divisão, 1 dividido por 2 dá 0,5. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 9, isso dá 10 a sexta. Então, ó, o que é que vai acontecer? Vou passar essa vírgula aqui, uma casa decimal para a direita, subtrair 1 aqui do meu expoente, vai ficar 5 vezes 10 elevado à quinta. Então, ó, a película de prata aqui, que tem 1 milímetro de espessura, ela é 5 vezes 10 à quinta vezes maior do que a película de ouro, que tem 2 nanômetros de espessura. Veja, isso pode ser uma questão também que pode explorar a parte de ordem de grandeza. Aí, se eu quiser saber qual é a ordem de grandeza desse número, né? Esse número aqui tem ordem de grandeza de quanto? Bom, aí vocês vão ter que atentar ao seguinte. Vocês vão ter que atentar ao seguinte. A ordem de grandeza é a potência de 10 que melhor representa esse número, tá?
Isso é a ordem de grandeza. Então, o que é que vocês vão ter que fazer aqui? 5 vezes 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta. Eu vou ter que saber qual é a potência de 10 que melhor representa isso. Bom, ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado ao expoente se eu tiver uma mantissa menor do que 3,16. E vai ser 10 elevado ao expoente mais 1 se a minha mantissa for maior do que 3,16. Por que desse 3,16, professor? Por que eu desse 3,16? 3,16 é a raiz de 10, tá, gente? Mas não vale a pena você saber o porquê disso agora. Mas vamos lá. Quando eu vou analisar a ordem de grandeza desse número aqui, eu preciso observar a mantissa. A mantissa é o número que está multiplicando a potência de 10. Observe que 5 ele é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número aqui vai ser 10 elevado ao expoente, que é 5 mais 1. Ou seja, 10 elevado à sexta seria a alternativa correta para expressar a ordem de grandeza desse número. Então, a outra abordagem que poderia ser dada a esse telescópio aí seria essa. Correto, viu, Tony? Sua mensagem aqui, vi aqui, 10 se você colocou 10 à quinta, tá correto. Eu vi que você tinha escrito também, Tony, centena de milhar, tá correto também. 500 mil, né? Você tem a centena de milhar, né? 500 mil. 500 é uma centena, mil, milhar, então você tem a centena de milhar, certo? Bom, outra coisa aqui que poderia aparecer, esse espelho aqui, gente, ó, ele tem aqui nessa parte de trás aqui, ó, pás espelhadas. Isso aqui, ó, são pás espelhadas aqui nesse telescópio. E qual é a função dessas pás espelhadas? Essas pás espelhadas que ficam no lado oposto ao lado do espelho principal, elas têm o objetivo de refletir a radiação infravermelha proveniente do Sol, porque nós no James Webb não temos interesse em captar a radiação infravermelha proveniente do Sol, já que o Sol é um corpo celeste que nós conhecemos com determinada propriedade. É o corpo do nosso sistema solar que mais emite radiação infravermelha. Então, a gente já conhece bem o Sol. E a radiação infravermelha do Sol, ela iria acabar atrapalhando a observação da radiação infravermelha de corpos celestes que estão a uma distância muito grande. E como o nosso objetivo é observar esses corpos e não o Sol, a gente usa essas pás espelhadas aí, certo? A órbita desse telescópio é uma órbita de halo, é uma órbita que tem uma elipse perfeita, certo? E aqui, se eu estou falando de elipse, eu tenho que lembrar das 3 leis de Kepler. Primeira lei, que é a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos. Segunda, a lei das áreas, a linha imaginária que liga o planeta aos sols, ela varre os planetas ao Sol, perdão, ela varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E a terceira lei, que é a lei dos períodos, o período elevado ao quadrado, período orbital elevado ao quadrado de um planeta, dividido pelo seu raio orbital elevado ao cubo, isso é igual a uma constante, certo? Essas são as 3 leis de Kepler. Então, outra perspectiva em que isso aqui poderia ser cobrado seria numa perspectiva de leis de Kepler. As 2 primeiras, numa perspectiva conceitual, e a terceira lei, numa perspectiva mais de ter que fazer algum tipo de continha. Bom, outras situações que poderiam ser cobradas, questões sobre a origem do universo, do Big Bang, e aí ele pode fazer contas também envolvendo a parte de ordem de grandeza e de notação científica, quando eles forem abordar situações de distância, de tempo, tudo isso pode ser explorado numa situação como essa. Então, é interessante que vocês estejam cientes. Aspectos do espectro eletromagnético, tá, gente? A gente sabe que o espectro eletromagnético ele é vasto, começa lá nas ondas de rádio, né, que são as ondas que têm menor frequência e maior comprimento de onda, e esse espectro ele vai crescendo de faixa em faixa,
né, crescendo em frequência e diminuindo em comprimento de onda, até a gente chegar lá no finalzinho nos raios gama, né, depois os raios cósmicos, mas eu nunca vi cair nada acerca dos raios cósmicos, então vamos nos limitar aos raios gama, que são a parte do espectro que tem maior frequência e menor comprimento de onda. Então, aqui dentro, eu posso explorar situações de como, bom, o infravermelho é uma radiação que está situada onde nesse espectro eletromagnético? O infravermelho, ele está um pouco abaixo do vermelho visível, né? Ou seja, tem uma frequência inferior ao vermelho visível, que é a primeira cor visível dentro do espectro, e tem um comprimento de onda ligeiramente superior a esse vermelho. Lembrar também que o infravermelho é conhecido também como as ondas de calor. Então, a gente capta as ondas de calor através desse telescópio James Webb. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algo a declarar? Ô Thales, Diga. quando fala de tipo satélite geoestacionário, ele tem a mesma velocidade da Terra, né? Ele vai ter a mesma velocidade angular da Terra, Angular. certo? A Uhum. velocidade linear não, porque ele está orbitando num raio, ele está orbitando Maior. um raio muito maior. Então, essa velocidade linear, ela vai ser maior do que a velocidade linear, por exemplo, de rotação da Terra. Mas, como ele vai ter o mesmo período da Terra, ou seja, ele vai completar uma volta em torno da Terra em 24 horas, e é por isso que o nome é geoestacionário, porque a gente sempre vê esse satélite na mesma posição no céu. Ele acompanha o movimento de rotação da Terra, obviamente com a velocidade linear muito maior do que a velocidade linear que a Terra ela possui devido ao seu movimento de rotação. E esses satélites, eles geralmente são posicionados na região da linha do Equador, para conseguir fazer esse acompanhamento de maneira perfeita, ok? Entendi. Show. Alguma outra pergunta, gente? Segue? Vamos embora. Olha lá, ó. CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, pessoal. Bom, o Centro de Lançamento de Alcântara, ele é administrado pela Agência Espacial Brasileira, né, a AEB, e é uma base de lançamento de foguetes, gente, do Brasil, certo? O Centro de Lançamento de Alcântara fica no Maranhão, né, localizado no Maranhão. E o que é que a gente tem que explorar sobre isso? Ó, preste atenção. Em 2018, o governo federal ele enviou para a Câmara de Deputados um projeto de lei que visava iniciar uma parceria com o governo norte-americano para lançamentos de foguetes a partir da nossa base de Alcântara, tá? Então, isso é uma coisa recente, foi em 2018. Foi algo que aconteceu, a movimentação aconteceu em 2018. E o que é que a gente vai precisar prestar atenção na perspectiva da física? A localização geográfica das bases mundo afora, certo? Quais são as condições ideais para o lançamento? Aspectos financeiros. A gente vai ter que analisar essas questões aqui. Para isso, eu vou trazer aqui uma situação em que isso pode ser explorado numa perspectiva de gravitação. Aqui eu trago, gente, ó, a velocidade de escape, a velocidade necessária para que um corpo escape, se desvincule do poder gravitacional de um outro, né? Nesse caso aqui, a velocidade de escape da superfície do planeta Terra. Ó. Quem quiser escapar aqui ó, da superfície da mamãe Terra, tem que ter uma velocidade ligeiramente superior a 11,2 km por segundo, tá, gente? Ou seja, 11.200 metros por segundo é a velocidade mínima necessária para que você consiga se desvencilhar da órbita do planeta Terra, ok? Então fica a dica aí. Como é que a gente calcula essa velocidade de escape? É a raiz quadrada de 2 vezes g, que é a constante da gravitação universal, emisão, que é a massa do corpo que está sendo orbitado, nesse caso aqui vai ser a massa da Terra, sobre r, que é o raio da órbita. Se você estiver na superfície da Terra, esse raio da órbita vai ser provavelmente o raio da Terra, e fazendo substituindo esses valores e fazendo a conta, a gente acha isso aí, certo? Bom, mas qual é a questão aqui? Eu vou indicar para vocês a localização de algumas bases de lançamento, só para vocês entenderem qual é a importância
da física para isso aqui. Bom, a primeira base que eu estou indicando aqui, eu não sei se vocês perceberam como é que está o conhecimento de geografia de vocês, mas aquela pontinha ali, gente, ó, esse pinguelinho aqui, ó, isso aqui essa é uma garganta, né? Isso aqui é uma parte dos Estados Unidos chamada de Flórida. É um estado norte-americano chamado de Flórida. E ao sul da Flórida, a gente tem um lugar chamado Cabo Canaveral, que é onde está localizada a base de lançamentos da agência norte-americana, agência espacial norte-americana, que é a NASA. Então, os americanos eles lançam foguetes a partir dessa localização. Aí é onde está a NASA. Bom, um pouquinho mais abaixo, ainda no continente americano, se eu não me engano, nas Guianas ali, viu, gente? A gente vai ter a base de lançamento da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, certo? Então, essa Agência Espacial Europeia ela tem uma base de lançamento ali nas Guianas. E aqui no Brasil a gente tem a nossa base de Alcântara, que é uma base que fica ali no território do Maranhão, certo? Então, a base de Alcântara é uma base, é a base brasileira. O que é que essas bases elas vão ter em comum, gente? Elas vão estar situadas o mais próximo possível da linha do Equador. Elas estarão mais próximas possível dessa linha, certo? E galera, vamos lá. Linha do Equador, ok? Beleza. Por que a linha do Equador, professor? Qual é a vantagem da linha do Equador nessa perspectiva aí? O que é que vocês vão precisar saber? Bom, percebam que todos ali ó, estão mais ou menos numa faixa intertropical, né? Entre os trópicos ali de Câncer e Capricórnio, são os trópicos mais próximos da linha do Equador. Bom, galera, por que o Equador? Por que o Equador? Gente, a gravidade na Terra, ela decresce dos polos, ó, dos polos. Aqui eu tenho o polo norte. Aqui embaixo eu tenho o polo sul. Essa gravidade, gente, ela vai decrescer dos polos para o Equador. Dos polos para o Equador. De modo que nós poderemos afirmar que a gravidade ela é máxima nos polos, certo? Ela é máxima nos polos e mínima no Equador, beleza? Se eu estou diminuindo essa gravidade, gente, significa dizer que eu consigo lançar a partir de uma velocidade inferior a essa velocidade mínima exigida em regiões próximas do Equador, certo? Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E por que é que essa gravidade ela é menor no Equador? Por causa da velocidade de rotação da Terra, que ela é máxima na linha do Equador. O fato da Terra ter uma velocidade de rotação máxima na linha do Equador, isso vai contribuir para que a velocidade necessária para o lançamento do foguete ela seja minimizada. É isso que vocês vão precisar saber aqui, gente. É isso que vocês vão precisar saber. Devido ao movimento de rotação da Terra, a gravidade da Terra é mínima na linha do Equador, e isso vai permitir que a velocidade de lançamento dos foguetes, a velocidade de escape desses foguetes, ela seja minimizada. Eu vou precisar de uma velocidade inferior à necessária em virtude dessa velocidade desse movimento de rotação do planeta Terra. Tem um efeito de inércia aí também que vai estar associado a isso. Outra perspectiva é que a gravidade ela vai ser menor no Equador do que nos polos. Agora preste atenção aqui que isso pode estar relacionado com a altitude, com a latitude, tá, gente? Com a latitude. Preste atenção. Então, quanto menor a latitude, menor a gravidade. Então, regiões de pequena latitude, você vai ter aí uma gravidade menor e você vai ter uma região melhor para fazer o lançamento desses foguetes. Uma abordagem que o Enem pode dar isso,
o Enem pode te dar uma tabela com 5 bases de lançamento em volta do mundo, né? Te dá a latitude, as coordenadas geográficas dessas bases, e de posse dessas informações, você deverá dizer qual base de lançamento ela é a melhor para o lançamento. E aí, como é que você vai responder isso? Você vai procurar a coordenada de latitude, aquela que tiver menor latitude será a base mais favorável para o lançamento. Então, seria uma perspectiva aí que a prova do Enem ela poderia cobrar, envolvendo essa parte aí de lançamento. Isso aqui, pessoal, é algo um pouco mais recente, é desse ano, né? Que talvez, se não aparecer na prova do Enem, pode aparecer nas estaduais que vocês ainda vão fazer. Então, sob que perspectiva? Efeitos da pressão no corpo humano. Então, aspectos biológicos podem ser explorados através dessa situação do submarino da Ocean Gate. A diferença entre implosão e explosão. O que é implosão? O que é explosão? Você sabe diferenciar? É importante. A explosão, quando eu pergunto isso para alguns alunos no presencial, eles vêm me dizer assim, professor, a explosão é de dentro para fora, a implosão é de fora para dentro. O Enem não vai querer saber nessa perspectiva, vai querer saber qual é o viés físico que explica isso. Então, a implosão é uma situação. Aí, ó, Tony comentou aqui, né? Que ia falar isso. Todo mundo pensa logo nisso. Não, professor, implosão é de fora para dentro, explosão é de dentro para fora, mas não é essa perspectiva que o Enem vai te cobrar. O Enem vai querer saber o seguinte: você consegue perceber que para que haja uma explosão, a pressão interna tem que ser muito superior à pressão externa. Se você tiver uma pressão interna muito superior à pressão externa, aí você vai ter uma explosão. Agora, como o Tony muito bem falou aqui agora, se a pressão de fora a pressão externa for muito maior do que a pressão interna, aí você vai ter uma situação de implosão, que é um efeito contrário. Né? Comportamento Professor, dos repete, gases. por favor. Oi? Repete, por favor. Explosão e implosão? Isso. A explosão, a pressão interna, ó, vamos lá, ó. Se eu tiver aqui uma situação de explosão, a pressão interna, tem duas pressões aqui, né? Tem a pressão interna e tem a pressão, e vamos ter aqui a pressão externa. Pressão externa. Temos duas pressões. Para que haja a implosão, a pressão externa tem que ser maior do que a interna. Para que haja a explosão, a pressão interna tem que ser maior do que a externa. Ok? Meu brother, é assim mesmo, velho. É assim mesmo. E assim, gente, é uma morte indolor e instantânea, viu? Numa implosão e numa explosão também. Insta morreu, certo? Obviamente que eu estou falando de uma magnitude dessa aí de um submarino desse. Para vocês terem noção, gente, esse submarino aí do Ocean Gate, ele estava a uma profundidade aproximadamente de 3.000 metros, velho. 3.000 metros de profundidade, considerando que o fluido é a água, você tem uma pressão aí de mais ou menos 300 ATM. 300 ATM, certo? Bom, se eles morreram por causa da implosão, Tony, se eles morreram por causa da implosão, eles morreram instantaneamente. Agora, se acabou o oxigênio, né? Acabou o oxigênio, eles morreram, mas também foi uma morte indolor. A morte é lenta, né? Se acabou o oxigênio, mas é indolor também, porque a pessoa primeiro vai tendo a falta de ar, né? Não vai estar conseguindo, vai perder a consciência, né? Vai entrar no estado de transe, vai dormir. E ela dorme, depois que ela dorme, aí ela morre, né? Mas eu imagino o pânico, né, velho? O pânico que o cara saber que vai morrer
é o Pânico. Eu particularmente não gosto por exemplo, assistir filmes que exploram isso. Tem um filme que eu esqueci o nome, de um alpinista, que o cara tá escalando uma montanha sozinho num lugar deserto, e aí ele coloca a mão num lugar e uma pedra cai exatamente no momento que ele coloca a mão e o cara fica com a mão presa ali. Ele fica com a mão presa ali. E aí ele fica aí, o filme, a narrativa do filme toda é a agonia do cara ali com aquela mão presa, e o tempo passando, e passa um dia, sei lá, 2 dias, e aí no terceiro dia o cara decide tomar uma atitude extrema, ele vê que não vai chegar ninguém, ele pega uma faca e começa a cortar o próprio pulso. E aí ele arranca a mão, né? Ele arranca a própria mão, depois faz um torniquete ali e tal, e ele consegue escapar assim, né? Ele arranca a própria mão. E aí, pô, eu li a sinopse desse filme, não assisti, porque eu não iria conseguir assistir um negócio desse, ia me dá muita agonia. Teve outro filme também daquelas duas mulheres que subiram numa torre e aí ficaram lá penduradas também, uma torre no meio do nada, ficaram lá penduradas e tal. Eu também ia sentir muita agonia numa parada dessa, então eu não assisto esse tipo de coisa. Eu jamais entraria num diabo desse aí. Nunca que eu entraria. Primeiro que eu sou claustrofóbico, então uma pessoa claustrofóbica ela tem uma aversão a ficar em lugares muito apertados. Por isso que eu não gosto também de aglomeração. Então eu não entraria num negóciozinho desse pequenininho, mas nem que me pagasse, velho. Que me dissesse que é a coisa mais segura do mundo, não quero saber. Teve também os marinheiros da Argentina, né? Que o submarino, inclusive, não foi nem encontrado até hoje. Até hoje não se sabe o que é que aconteceu com esse submarino. Mas voltando aqui à nossa discussão, comportamento dos gases. Então, gente, eu quero chamar a atenção aqui para algumas transformações gasosas que podem ser cobradas nessa prova do Enem, não só nesse contexto daqui desse submarino, mas num contexto geral da termodinâmica da teoria cinética dos gases. Eu quero chamar a atenção para as transformações isotérmica, isobárica, isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, a mesma coisa, e a diabática. Embora a diabática não tenha muita relação com esse contexto aqui que a gente está trabalhando, mas você pode ter aqui, vamos lá, uma transformação isotérmica. O que seria uma transformação isotérmica? Temperatura se mantém constante. Isobárica, pressão se mantém constante. Isométrica ou isovolumétrica, ou isocórica, é a mesma coisa. O volume se mantém constante ao longo da transformação. Gente, uma transformação isotérmica. Temperatura se mantém constante, pressão e volume serão inversamente proporcionais. Então, se atente, ó, a única das três transformações iso em que há uma proporcionalidade inversa é na isotérmica, tá? Isotérmica, volume e pressão são inversamente proporcionais. Na isobárica, pressão constante, eu vou ter volume e temperatura diretamente proporcionais. Na isométrica, onde o volume é constante, eu vou ter pressão e temperatura diretamente proporcionais. E na adiabática, não haverá troca de calor. A gente vai explorar essas transformações um pouco mais lá na frente. Certo? Outra situação aqui que poderia ser abordada aqui é a questão do empuxo, né, exercido pelo fluido na medida em que você emerge o corpo, né? Submerge esse corpo emerge não, imergir o corpo no fluido, né? O fluido passa a exercer uma força nesse corpo, tentando expulsar esse corpo que está imerso nele. Essa força é chamada de força de empuxo. Então vai surgir também um empuxo nesse submarino. Outra situação interessante que pode aparecer aqui, gente, eu vou explorar somente o que é necessário aqui, é a ideia de veículos em curvas horizontais. Um veículo numa curva horizontal, a gente vai dizer que a força centrípeta, que é resultante nesse veículo, né, a força resultante ela é centrípeta, vai ser igual à força de atrito estático, certo?
E para o veículo não escapar da curva, para ele não derrapar, essa força centrípeta tem que ser igual à força de atrito estático máxima. Uma consequência disso aqui, ó, uma consequência dessa condição vai ser que a velocidade máxima que você pode descrever numa curva plana e horizontal é igual à raiz do coeficiente de atrito estático vezes o raio da curva vezes a gravidade, μRg. É assim que você vai determinar essa velocidade máxima que um veículo pode ter ao descrever uma curva numa pista, certo? E aqui eu quero explorar alguns aspectos, certo? O primeiro aspecto que eu quero explorar é o seguinte. Bom, analisar essa expressão matemática, essa fórmula, né? E trazer as consequências disso aqui para situações cotidianas. Vamos começar com um coeficiente de atrito que vai estar relacionado aqui, ó, à aderência dos pneus com o asfalto, certo? Esse coeficiente de atrito, gente, vamos lá. Quanto maior esse coeficiente, maior é a aderência do pneu com o asfalto. Significa dizer que maior é a velocidade que você pode ter ao descrever essa curva. Então, você vai aumentar a sua velocidade na curva se você tiver com pneus que estão com uma boa aderência. E aí, olhe como o Enem ele pode te cobrar isso aqui. Ele pode trazer uma situação de um veículo numa curva com um pneu careca. Se o pneu está careca, gente, a aderência aumenta ou diminui? Me digam aí, por favor. O que é que acontece com a aderência de um pneu que está careca? Diminui. A aderência diminui, você diminui o coeficiente de atrito. Então, você não vai poder passar tão rápido. Você não vai poder passar tão rápido. Você vai ter que diminuir essa velocidade que você se encontra, porque você diminuiu essa aderência. Outra questão, gente, é analisar as curvas que são suaves e as curvas que são sinuosas. Qual é a diferença de uma curva suave para uma curva sinuosa? Uma curva suave, ela é uma curva que tem um raio de curvatura muito grande. Uma curva sinuosa é uma curva que tem um raio de curvatura muito pequeno, aquela chamada curva fechada, curva apertadinha. Então, gente, o que é que vai acontecer? Numa curva fechada, numa curva apertada, de raio pequeno, você vai ter que andar um pouco mais devagar. Se o raio é menor, você vai ter que andar mais devagar para poder descrever essa curva. Em contrapartida, se você aumenta esse raio, você vai conseguir aumentar essa velocidade. Então, uma outra situação que poderia ser explorada. Ainda voltando à ideia da aderência, se o asfalto estiver molhado, a aderência do pneu com o asfalto aumenta ou diminui? Diminui. Vai diminuir a aderência, né? Você corre o risco de aquaplanar, inclusive. Então, se vai diminuir a aderência, você tem que passar mais devagar. Essa é uma outra abordagem. Uma abordagem também é a inclinação de segurança nas curvas. Eu não sei se vocês já notaram, mas as curvas, elas em geral têm uma inclinação para o lado interno da curva. Qual o objetivo dessa inclinação? Essa inclinação vai permitir que não somente o FAT estático ele esteja mantendo o carro na curva. Além do FAT estático, eu ganho aqui uma ajuda da componente do peso do carro, que é o PX. Já que essa curva inclinada ela vai funcionar como um plano inclinado. Então, você vai ter um acréscimo aí de um PX que vai estar ajudando a manter esse veículo, manter esse carro na curva. Certo? Diga aí, Tony. Você falou aí na teoria. Não, eu falei que na teoria que essa inclinação acontece aí, porque não são todas as obras que Não, se preocupam com esses detalhes, não. Tony, tem estrada, acredite, velho. Que a inclinação, ao invés de ser para dentro, é para fora, velho. Eu digo, pô, que engenheiro é esse aí, meu irmão? Que engenheiro é esse aí, velho? Como é que o engenheiro faz um negócio? Porque se a inclinação for para fora, o que é que vai acontecer? O PX vai estar jogando o carro para fora da curva, pô. Então, ao invés de estar ajudando, vai estar atrapalhando. A chance de você se acidentar é maior, porque o PX vai estar jogando você para fora da curva. Sacou? Então, fica mais perigoso se a inclinação for para fora. Mas você foi preciso aí, cirúrgico na sua intervenção. De fato,
isso não é respeitado na prática em algumas rodovias, né? Eu estava vendo outro dia, Tony, e demais aqui, um vídeo na internet de uma manutenção que estava acontecendo numa rodovia na Alemanha, numa pista na Alemanha, né? E aí os caras esburacaram a pista toda e tal, né? Escavaram a pista toda. E aí tinha uma boca de lobo, aquela boca de lobo, um bueiro, né? O famoso bueiro. Tinha um bueirozinho na pista. E aí os caras tiveram que tirar esse bueiro, mas depois eles tiveram que colocar de volta. Gente, quando eles colocaram de volta, eles fizeram numa perfeição que o bueiro ele ficou rente ao asfalto. O bueiro não ficava nem acima nem abaixo. Aí me veio logo no Brasil. No Brasil, quem tem carro sabe que no Brasil, nas estradas do Brasil, o bueiro, a boca de lobo, ela é um buraco ou ela é um morrinho, né? Você passa, o carro tomba. Aí a suspensão, né? A depender do impacto, vai embora, né? E a gente paga imposto, um imposto que é um imposto que que deveria ser em tese direcionado para a manutenção das rodovias, né? Que é o IPVA. Que paga esse imposto. Quem tem carro paga esse imposto. Mas, infelizmente, é, é, é o Brasil, né? É o Brasil. Bom, outra situação que eu poderia abordar, gente, é a estabilidade do veículo numa curva. Então, veículos que são mais altos, eles vão ter o seu centro de gravidade um pouco mais deslocados do solo, e isso vai fazer com que esses veículos sejam mais instáveis, porque o centro de gravidade está mais afastado do solo. Já veículos mais baixos, que vão ter o centro de gravidade rente ao solo, eles serão veículos mais estáveis. E aí, para a gente usar um exemplo aqui bem hiperlativo, uma comparação bem hiperlativa aqui, você pega um caminhão-baú e um carro de Fórmula 1. O caminhão-baú, ele é um veículo bem alto, né? Então, o centro de gravidade ali vai estar bem deslocado do solo. Já o carro de Fórmula 1 é um veículo bem baixinho, né? Bem rente ao chão. O centro de gravidade vai estar bem coladinho ali no chão. E isso vai fazer com que o carro de Fórmula 1 ele tenha uma estabilidade muito maior do que o caminhão-baú. Bom, outra situação aqui, gente. Alguém queria perguntar alguma coisa? Algo a perguntar? Pode perguntar. Não se acanhe, não. Pergunta, pergunta. Segue o baile, segue o baile. Tá de baile? Vamos nessa. Bom, panela de pressão. Eu vou trazer alguns aspectos aqui, algumas perguntas, e vou deixar vocês refletirem um pouco sobre essas perguntas enquanto eu pego uma água, que agora a garganta deu uma secada, e o professor, nessa reta final, tem que se manter hidratado.
Voltamos, turma. Voltamos do nosso intervalo comercial. E é o seguinte, vamos lá. Gente, quem gosta de cozinhar aí? Pessoal da cozinha, tem muita física na cozinha, viu? Muita física na cozinha. Olha lá, ó. Panela de pressão. Então, como o cozimento dos alimentos ele é acelerado através de uma panela de pressão? A primeira pergunta que a gente vai discutir aqui. Primeiro, vamos entender como é que funciona essa panela de pressão. A gente pode dizer que, de maneira muito razoável, que o vapor d'água no interior aqui de uma panela de pressão, ele sofre uma transformação isocórica. Como assim tá lição isocórica? Volume vai ser constante. Bom, se essa transformação é isocórica, é uma transformação a volume constante, o que é que vai acontecer, pessoal? O que é que vai rolar? A gente vai ter aqui o seguinte, a seguinte situação. Vai ter aqui a seguinte situação. Pressão e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Ou seja, se a pressão cresce, a temperatura cresce na mesma proporção. Então, o que é que vai rolar no interior dessa panela de pressão? Você vai, ao aumentar a pressão, devido à ação do vapor aí, né? Ao aumentar essa pressão, você acaba aumentando a temperatura de ebulição da água. A água ela não vai ebulir a uma temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água entra em ebulição em nível do mar, nas condições, né, naturais de temperatura e pressão. Bom, você vai aumentar essa temperatura. E ao aumentar essa temperatura, você consegue cozinhar os alimentos de maneira mais célere, porque você consegue aumentar as trocas de calor desenvolvidas aí, né, efetuadas entre o alimento e essa água no interior da panela. Então, você vai ter um aumento de temperatura provocado pelo aumento da pressão, certo? Esse é o grande quê. Quais são os fatores de risco? Por que você não pode abrir? Bom, você tem lá, ó, no interior da panela, por exemplo, água a 140 graus Celsius, numa pressão que está, sei lá, de 2, 3 atm, não sei quanto é a pressão nesse interior dessa panela, mas você tem uma pressão altíssima. Se você abre isso aí, sem dar vazão a essa pressão, você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar fazendo com que toda aquela água que está dentro da panela instantaneamente vire vapor d'água, porque agora a pressão é pressão ambiente. E na pressão ambiente, na pressão atmosférica, essa água ela tinha que estar líquida dentro da panela de pressão, ela tinha que estar no seu estado gasoso. E aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Você vai criar uma bomba de vapor d'água, né? Que vai espalhar vapor d'água, você vai ter uma explosão, né? Vai ter uma explosão. Por isso que a panela de pressão ela pode explodir, porque a pressão interna ela é muito maior do que a pressão externa. E isso pode acontecer. O que é que pode levar uma panela dessa a explodir, professor? Bom, o principal fator, gente, é você não verificar que no interior da panela, dentro aqui da panela, eu que sou um cozinheiro exímio, eu sei mais ou menos onde é, gente, ó. Você vai ter, se você for na sua casa e tiver uma panela de pressão, você pode verificar que mais ou menos aqui, nessa alturinha aqui, gente, ó, no interior da panela tem uma marquinha. Essa marquinha aqui, ó, ela vai estabelecer o nível de segurança, o nível de água em que você pode cozinhar os alimentos com segurança. Então, você não deve passar desse nível ao cozinhar um alimento na panela de pressão. O nível máximo que você deve manter essa panela de pressão aqui é esse nível aqui, certo? Esse é o nível máximo. Bom, se você passar desse nível,
você corre o risco de explodir a válvula da sua panela, porque essa válvula ela tem um limite, né, de pressão que ela suporta. Outra coisa que pode fazer isso é o ressecamento dessas borrachas que ficam aqui em volta, não, uma borracha circular que fica em volta aqui da panela. Essa borracha ressecada, desgastada, ela perde a sua eficiência de vedação, e isso pode provocar também algum tipo de acidente de explosão. No mais, a panela de pressão é uma coisa muito bem segura. Outro desdobramento que a gente pode discutir aqui é a questão, né, do aumento da altitude e como isso influencia no cozimento dos alimentos. Então, gente, é basicamente o seguinte: quando você aumenta a altitude, você diminui a pressão atmosférica, e ao diminuir a pressão, você vai acabar diminuindo a temperatura de ebulição da água. Sendo assim, os alimentos eles vão cozinhar mais lentamente em regiões de altitude elevada. Então, o alimento não vai cozinhar tão rápido como ele cozinharia em nível do mar, certo? Beleza? Tranquilo? De boa? De boa. Posso passar? Vamos nessa então. Peraí, Espírito. peraí, professor, rapidinho. Venha, Volta aí rapidinho, pô. venha. Quando puder passar, me avise. Pessoal, agora vem a mitada, viu? Vocês estão prontos para a mitada, que é o que vai acontecer agora aqui, viu? Pronto, pronto, Cadê Zé pronto. Rodolfo? Zé Rodolfo tá quietinho. Zé Rodolfo, meu querido, você está bem? Tudo certo com Tô bem, você? professor. Tá bem? Tô. Então, só ele tá aí quietinho, mas tá atento, né? Prestando atenção, né? Sim, tô Professor, pode atento. passar, viu? Valeu, Tony. Eu não esperava menos de você, Zé Rodolfo. Você é um rapaz brilhante. Vamos nessa aqui, ó. O espirro. Espirro. Gente, isso aqui agora é a hora da mitada, viu? Se eu acertar isso aqui, você vai escrever o meu nome. Você vai escrever o meu nome do lado da questão. Vai escrever lá, tá lição, certo? E vai me dar os créditos, viu? Por favor. Se eu acertar isso aqui, agora vem a mitada. Preste atenção no que eu vou lhe falar, porque você, além de ser uma pessoa que está no foco da preparação aqui para o Enem, você tem que ser esperto, você tem que ser esperta. Você precisa de esperteza. Pessoal, a prova do Enem desse ano, eu já dei uma olhada ali na prova de ciências humanas, de linguagem e tal, e acompanhei também a fala de alguns colegas, e uma coisa que eu percebi é que a prova de humanas, ela bateu em questões, em situações da sociedade brasileira, e eram situações polêmicas no governo anterior. Olha aqui, meu comentário não é um comentário político, por favor, eu quero que você entenda essa prova, tá? E as questões selecionadas, elas tiveram esse viés, né? Então teve questão que falou de ditadura militar, que era uma questão polêmica no governo anterior. Estou mentindo? Me corrija se eu estiver errado. Então falou de ditadura militar, falou de questões de aquecimento global, que é rechaçado por alguns grupos ligados ao governo anterior. Então, situações que traziam uma certa crítica, né, a um pensamento defendido pelo governo anterior. Na prova de ciências da natureza, o que é que pode ser explorado que terá esse viés crítico? Uma coisa que ficou muito forte, relacionada ao entorno, né, desse governo, questões consideradas como negacionistas no ponto de vista científico. Então, a prova pode explorar isso numa perspectiva exatamente, Vinícius. A questão da vacina em biologia, é possível você ter uma questão de vacina. Em física, isso pode ser explorado também nessa perspectiva aqui, ó, um espirro, ele pode ser tratado como um lançamento
horizontal. Então, a gente vai ter que responder aqui quais os... Eu perguntei duas vezes, ó, duplamente. Quais os aspectos cinemáticos podem ser observados? Quais os aspectos cinemáticos podem ser observados? E, gente, pelo amor de Deus, ó, aqui eu não estou defendendo nenhuma ideologia política, nem de ninguém, nem lado A, nem lado B, não. Eu estou constatando algo que pode aparecer na prova. E você tem que ser esperto, independente de quem você apoie politicamente. Você tem que pensar, como é que eu posso usar isso ao meu favor para poder brocar nessa prova? O pensamento tem que ser esse, independente de você concordar ou não com essa linha, é algo que a gente provavelmente vai observar nessa prova de ciência da natureza. Então, eu quero observar aspectos cinemáticos de um espirro. Eu vou dizer aqui para vocês, eu vou colocar aqui para vocês como a questão ela será cobrada se cair isso aqui de espirro numa perspectiva da física. Então, uma pessoa espirra, gente, eu posso tratar esse espirro aqui como um lançamento que horizontal. Então, eu posso tratar isso aqui como um lançamento horizontal. E aí, ó, esse lançamento horizontal, ele terá uma distância, uma alturazinha, né? Você vai ter uma alturazinha de onde o lançamento vai estar acontecendo. E a gente vai ter uma distânciazinha horizontal que a gente chama de alcance. E essa trajetória é parabólica em virtude da ação da gravidade que está jogando essas partículas do espirro para baixo, né? Então, o que é que vai acontecer? Como é que o Enem ele vai te cobrar isso aqui se isso aqui cair? Se isso aqui cair, você vai ter a seguinte abordagem. Primeiro, vamos para as fórmulas. Quais são as equações matemáticas que vão aparecer aqui? Primeira equação do alcance. Alcance vai ser a velocidade inicial vezes o tempo de queda. E a segunda equação, a equação do tempo de queda, que vai ser a raiz quadrada de 2h sobre g. Então, olhe como é que isso pode ser cobrado. Preste atenção. Eu posso cobrar isso aí, gente, ó, para validar, por exemplo, uma coisa que era rechaçada. O que é que era rechaçado? Volta e meia no período da pandemia. O uso de quê? Máscaras. O uso de máscara, né? E aqui, gente, eu não estou criando nada. Volta e meia a gente via, às vezes, o presidente, as pessoas em volta dele, sem usar máscara e falando que precisava de usar máscara, não precisava de isolamento social, que não sei o quê, que era o gripezinha na maioria das pessoas. Enfim, eu não quero dizer aqui se ele estava certo, se ele estava errado, não vou entrar nesse viés aqui, tá? Eu estou querendo aqui trazer uma perspectiva de como a prova pode abordar isso. Então, pode-se utilizar da física para justificar a necessidade de usar o quê? A máscara. E uma das maneiras que você vai justificar isso aqui, é mostrando o alcance que um espirro pode atingir. Então, se uma questão disso aqui cair, gente, ela vai cobrar certamente para você qual é o alcance que essas partículas ejetadas num espirro pode desenvolver. E aqui eu vou trazer uma situação de exemplo, tá? Eu vou pegar uma pessoa que tem uma altura de 1,80 m, e aí a altura já vai ser, se for assim, gente, já vai cair, vai ser 1,80 m a altura mesmo, tá? Um espirro, ele tem uma velocidade aqui inicial de 40 metros por segundo. Eu vou colocar aqui, ó, 40 metros por segundo de velocidade inicial. 40 tá muito, vou botar 30. 30 metros por segundo é a velocidade inicial de um espirro, certo? Estou chutando esses valores aqui. E aí eu quero saber qual é o alcance. A pergunta é, qual é o alcance? O que é que eu vou fazer aqui? Bom, para achar o alcance, eu observo aqui que eu preciso da velocidade inicial, que eu já tenho, e preciso do tempo de queda, que eu não tenho tempo de queda. A questão vai dizer que g é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade na Terra. E aí eu vou achar esse tempo de queda primeiro. Tempo de queda vai ser a raiz de 2h, ou seja, 2 vezes 1,80, dividido por g, que é 10. Então vamos lá, ó. O que é que eu posso fazer aqui, gente, ó?
Eu vou ter aqui, vou terminar de calcular aqui embaixo. O tempo de queda vai ser a raiz de... 2 vezes 1,80 vai dar 3,6 sobre 10. Poxa, e aí, como é que eu faço isso? Vou te ensinar um macete. Multiplique por 10 em cima e por 10 embaixo. Posso fazer isso? Posso. Então vai ficar a raiz, de 36 sobre 100. Agora fica fácil, por quê? Porque a raiz de 36 é 6. A raiz de 100 é 10. Então isso vai ficar 6 décimos de segundo. Esse é o tempo de queda. Agora, para achar o alcance, como é que eu faço para achar o alcance? O alcance, ele vai ser a nossa velocidade inicial, que é 30, vezes o tempo de queda, que é 6 décimos. Então, 30 vezes 6, 180, dividido por 10, isso vai dar 18 metros. Então, olha, um espirro pode atingir 18 metros. Então, o que é que a máscara faria? Evitaria que esse espirro, né, que esse vírus que está presente nesse espirro, ele se espalhasse. A máscara teria essa função. Então, uma questão de física que pode ter essa abordagem na prova do Enem, trazendo esse aspecto aí, gente, da pandemia, ok? Que é algo recente, que é algo que foi marcante na nossa sociedade. Alguém tinha parado para pensar nisso? Não, né? Aí, o Enem, de uma certa forma, ele vai estar sendo utilizado para dar uma alfinetadazinha aí, né? Dar uma alfinetada. Beleza? Vamos seguir aqui, Rapidão, rapidão. Só um minutinho que eu já volto. Vamos lá, gente. Vamos lá. Desodorante aerosol. Desodorante aerosol é outra situação que pode ser explorada, né? Tá no nosso dia a dia. Então, a gente pode ter uma questão que aborde essa perspectiva do desodorante aerosol. Principalmente isso aqui, Qual é a transformação gasosa? Isso aqui, Qual transformação gasosa pode ser observada durante a utilização? Quando você aperta esse spray aqui, você tem que o conteúdo do interior, que é o desodorante, ele vai se expandir, porque ele está saindo de uma região onde o volume é menor, está vindo para outra região onde o volume dele vai aumentar. Então, você vai ter uma expansão. Só que essa expansão, preste atenção, ela acontece de maneira muito rápida. Como ela acontece de maneira muito rápida, a gente pode dizer que isso é uma expansão adiabática. O que é adiabática, professor? Não há troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Mas como isso é possível, professor? Isso é possível porque acontece muito rápido. Então, acontece tão rápido que não dá nem tempo de trocar calor. Então, é uma questão do Enem que pode explorar isso aí, é uma questão em que ele vai querer saber qual tipo de transformação gasosa ela está rolando quando você usa um desodorante, um spray aerosol. Isso é válido para todo tipo de spray aerosol. Tá, gente? Bom, outra condição, outra situação. Quais as condições da pressão envolvida no jato? A pressão interna é maior ou menor do que a externa? Bom, o desodorante, o spray, ele está pressurizado ali naquele interior. Então, faz-se necessário que a pressão interna ela seja maior do que a externa, justamente para que esse spray ele possa ser ejetado. Pode rolar uma análise por diagrama de fases?
pode. O que é um diagrama de fases? É um gráfico de pressão versus temperatura. É um gráfico mais ou menos assim. Eu chamo esse gráfico de pé de galinha, que ele vai ter mais ou menos essa característica aqui, ó. Ele tem essas três curvas, onde você tem essa curva mais de cima aqui, ela vai ser a curva de fusão. Tá? Você vai ter essa curva mais de cima aqui, que vai ser a curva de fusão. Essa curva aqui do meio, ela vai ser a curva de vaporização. Essa curva aqui, mais de baixo, ela vai ser a curva de sublimação. Por que sublimação? Por que isso, gente? Vamos lá. A gente vai ter aqui, nessa região, a substância analisada no diagrama de fase estará no estado sólido. Nessa região aqui, ela vai estar no líquido. E nessa região de baixo aqui, ela vai estar no gasoso. Veja que essa curva aqui, ó, essa curva aqui de fusão, ela é uma fronteira entre o sólido e o líquido, por isso que ela é a curva de fusão. Essa curva aqui de vaporização, ela é uma fronteira entre o líquido e o gasoso, por isso que ela é uma curva de vaporização. E essa última curva aqui de baixo, ela está numa fronteira entre o sólido e o gasoso, por isso que ela é uma curva de sublimação. Importante dizer o seguinte, que para qualquer ponto sobre essas curvas aqui, por exemplo, um ponto sobre a curva de fusão, o material em questão ele estará no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Um ponto na curva de vaporização, ele estará no estado líquido e gasoso ao mesmo tempo. Um ponto na curva de sublimação, ele estará no estado sólido e gasoso ao mesmo tempo, simultaneamente nesses dois estados. E esse ponto do meio aqui, que é chamado de ponto triplo, é um ponto em que o material em questão estará nos três estados físicos ao mesmo tempo, simultaneamente, ok? Algo a perguntar, gente? Algo a perguntar? Professor, Diga. porque quando aperta para sair o aerosol, né, a pressão, o recipiente na garrafa, né, sei lá como é o nome, esfria. Por que que a garrafa esfria, né? Porque, É, observe, não é uma transformação adiabática? sim. Numa transformação adiabática, o trabalho é Aí a realizado primeira, às custas da variação da energia cinética. Como o gás está em expansão, sim, tem aí o é só a mesmo... pressão, né? Oi? Aí é só a pressão, né? A primeira lei de termodinâmica. Primeira lei. Você sabe que o calor vai ser o trabalho mais a variação da energia interna. Só que como esse calor aqui é zero, então o trabalho é realizado às custas da variação da energia interna. Como o gás está em expansão, esse trabalho é positivo. Para esse trabalho ser positivo, essa energia interna aqui tem que ser o quê? Variação da energia interna tem que ser o quê? Negativa. Se a variação da energia interna é negativa, a energia interna está diminuindo. Se a energia interna está diminuindo, o que é que está acontecendo com a temperatura? No interior ali? Está diminuindo. Baixando. Está diminuindo. Veja, e por que é que você sente que fica gelado? Porque você está tocando ali num recipiente, você está tocando num recipiente ali, que ele não isola termicamente o que está dentro. Então, sua mão ela vai trocar calor com o interior do recipiente. Mas quem não vai estar trocando calor nessa brincadeira é o que está saindo. Sacou? Sim. Eu percebi isso quando tá. Sabe quando tá no fim? Tá no fim que a Aí gente dá fica só aquela aquele apertada segura, né? apertada. Que Não, ali é quando começa a já sair não tem mais, já não tem mais. o- Aí você aperta, aí quando fica apertando para sair logo tudo, eu senti a diminuição da temperatura, né? E ele Exatamente. fica bem gelado mesmo. Exatamente. E você fica, na realidade, você fica ali, depois ainda sai um gásinho, né? Muita gente me pergunta isso. O que é aquele gás ali? Tome cuidado, inclusive, porque aquele gás ali que sai no final, depois que acaba o desodorante, é um gás inflamável, viu?
É um gás Ô, inflamável. professor, pra galera, pra galera aí, isso aí pode ser questão do Enem, viu? Bem É, cara. porque você toca fogo ali, pai. Você consegue tocar fogo ali. Tá saindo aquele restinho ali. Enfim, é uma. O que é que pode ser questão do Enem? O Enem, ele não vai perguntar para você, ó, há uma carguinha num ponto tal, tá sofrendo ação de uma força tal, e não sei o quê, colocar aquela aborda. Porque você não está no seu dia a dia vendo carguinha interagir com carguinha. Você lida com as consequências dessa interação. Mas você não está vendo uma carguinha repelindo outra e tal, atraindo. Você não vê essas coisas no seu cotidiano. E a prova, ela tem que estar centrada na matriz de referência. Você não pode pegar e trazer uma coisa descontextualizada. Então, por que isso aqui pode cair? Porque isso está no seu dia a dia. Todo mundo usa desodorante aerosol. A maioria das pessoas, pelo menos, usa desodorante aerosol. Então, é algo que está no nosso dia a dia, está no cotidiano. Isso pode acontecer. Essa física, ela pode ser explorada numa perspectiva múltipla. Você me fez uma pergunta aí de algo que eu nem tinha comentado aqui, né? Mas que pode ser cobrado também, que isso pode cair na prova do Enem. Então, são múltiplas as situações. Outra situação aí, primeiro que não existe mais aquecimento global, né, gente? A gente já está, segundo os últimos relatórios aí, de monitoramento do clima mundial, a gente já está numa situação de ebulição global. Ou seja, a gente já chegamos numa situação que é irreversível. Né? O que a gente tem que tentar fazer aqui agora, enquanto humanidade, é conter os danos, porque isso aí não vai reverter mais, não. Então, outro aspecto, isso pode aparecer na prova, por quê, professor? Porque a gente viu muitas situações, por exemplo, em relação à Amazônia, em relação ao Pantanal, né, esses conflitos aí todos relacionados ao desmatamento, que contribuem com esse aquecimento global também, as queimadas e tal. Estamos vendo, inclusive, agora, né, também em Manaus, a situação toda lá que está acontecendo. E era um tema meio que também polêmico. Então, pode-se utilizar isso aí numa questão para abordar esse aspecto e trazer essa crítica também a situações passadas no governo anterior. Vamos lá. Primeiro, aspectos da dinâmica do calor. Aspectos da dinâmica do calor. O calor ele se propaga de 3 formas. Gente, de 2009 para cá, só não caiu questão de propagação do calor em 2013, se eu não me engano. Em todos os outros anos, caiu ou no Enem regular ou no Enem PPL, uma questãozinha sobre a dinâmica do calor. Então, a gente tem 3 formas do calor se propagar. Condução térmica, temos a irradiação térmica, e temos a convecção térmica. São as 3 maneiras do calor se propagar. Certo, galera? Condução, irradiação e convecção. Nessa questão aí do aquecimento global, o que é que pode ser cobrado? Basicamente, condução ou convecção e irradiação. Então, convecção vai estar associada aos deslocamentos das massas de ar. O ar frio ele desce, o ar quente sobe, e o calor ele acompanha essa dinâmica das massas de ar. Por isso que a convecção ela acontece em fluidos, que são meios gasosos ou líquidos em especial. Bom, a irradiação é justamente a emissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, predominantemente o infravermelho. Então, o Sol é uma fonte de calor, né? Por radiação. A Terra também irradia esse calor. Então, a gente vai ter que os gases do efeito estufa, né? Eles vão estar refletindo essa radiação e fazendo com que essa radiação ela não dissipe para o cosmos. Bom, isso é ruim, professor? Não, isso é importante, o efeito estufa é importante. O problema é quando você agrava esse efeito estufa de modo que você praticamente confina toda essa radiação e faz com que a temperatura do planeta ela se eleve. Transformações gasosas também podem ser exploradas numa perspectiva do que a gente falou aqui. Evaporação dos oceanos. Como assim evaporação dos oceanos, professor? Você pode ter aqui uma situação para você
diferenciar os tipos de vaporização. Então, a vaporização, ela pode ser a evaporação, a ebulição e a calefação. Qual a diferença entre essas três? A evaporação acontece a temperatura ambiente, a roupa no varal. A ebulição ela acontece a uma temperatura específica, quando você coloca água para ferver. E a calefação é aquela ebulição instantânea. É a ebulição instantânea. Ó, o chiadão da carne no braseiro, quando você vai fazer um churrasco. É uma zoada boa de se ouvir, Tony? Você gosta de ouvir essa zoada, Tony? Você botou aquela carne e vai fazer aqui. Gosto. Zoada boa, né, meu Também irmão? Quando você destampa um, quando então, coloca, meu Deus a do panela céu, já tá chega, me deu quente já, né? nervoso. Eita, A, você chegar a dar um a nervoso. panela quente quando joga água. A panela quente. Vai fritar o bife na cozinha, né? Antes do cheiro vem a zoada, né? Jogou o bife lá na Não panela, na fala, frigideira fala em aqui. cerveja não, que já fica, Tá chega o na coração, abstinência aí até as domingo, né, Tony? batidas, né? Tá na Já, abstinência. porra, É isso aí, importante. Depois do domingo vai ser beber morar. Olha aí. Repare, isso é calefação, porque a água que está ali presente, no contato com aquela superfície muito quente, ela vai entrar em ebulição instantânea. Isso é a calefação. Então, isso pode ser explorado, essa vaporização, a diferenciação entre os tipos de vaporização, né? Pode ser cobrado numa perspectiva dessa também. A ideia de amplitude térmica, e aqui essa ideia de amplitude térmica ela pode ser explorada de que forma? Bom, o que é amplitude térmica? A diferença entre a máxima e mínima temperaturas registradas no período. Pode ser num dia, pode ser numa semana, pode ser no mês, no ano, enfim. Essa amplitude térmica, por exemplo, se for aqui no Brasil, ela vai estar na escala Celsius. Mas se for nos Estados Unidos, vai estar na escala Fahrenheit. É importante você saber que amplitude térmica, isso é variação de temperatura. Isso aqui é a mesma coisa que variação de temperatura. E sobre variação de temperatura, você vai ter que saber também que uma variação de temperatura na escala Celsius, ela é equivalente, ela vai ser equivalente a uma variação de temperatura, que a gente vai ter aqui a relação entre as escalas. Variação da temperatura na escala Celsius vai ser equivalente a 1,8 a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, ele pode te dar uma amplitude térmica em Celsius e você tem que descobrir em Fahrenheit. Você vai ter que lembrar desse fatorzinho de conversão aqui de 1,8. Outra coisa aqui é a relação entre escalas termométricas, a relação entre as escalas de temperatura. Então, você vai ter aqui transformar de Celsius para Fahrenheit, e vice-versa, de Celsius para Kelvin, e vice-versa. Isso pode ser cobrado. Ou ele pode cobrar o seguinte, ó. Eu vou dar uma situação aqui, ó. Vou dar uma situação aqui, ó. Questão inédita do Enem 2023, viu? Depois você lembre disso aqui, quando a gente for resenhar sobre a prova. Questão inédita. Ó, ele pode dizer assim, o Zé Rodolfo foi fazer uma experiência e usou um termômetro de mercúrio. Ao usar esse termômetro de mercúrio, o Zé Rodolfo ele sabia que para uma altura da coluna de mercúrio de 12 centímetros, a temperatura indicada pelo termômetro era 20 graus Celsius. Para uma altura de 42 centímetros, a temperatura indicada era de 80 graus Celsius. Quando o Zé Rodolfo ele mede uma temperatura de uma altura de 20 centímetros, isso equivale a quantos graus Celsius? Então, como é que você resolveria isso aqui? Isso pode aparecer tanto assim do jeito que eu estou falando, quanto num gráfico. Como é que seria isso aqui num gráfico? Você teria um gráfico aqui, ó. Você teria um gráfico aqui de
altura em função da temperatura, por exemplo. E aí você teria esse gráfico aqui. Aí ele te daria esses pontos assim, ó. Eu te diria que isso aqui é 20, né, graus Celsius. A altura está aqui em centímetros. A temperatura em graus Celsius. Então, 20 graus Celsius vai estar para o 12 centímetros. E o 80 graus Celsius vai estar para o 42 centímetros. Então, poderia te dar no gráfico também. O que é que você teria que fazer? Independente de como essa informação chegue até você. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Esse segmento é proporcional a esse segmento. Assim como esse segmento vai ser proporcional a esse segmento aqui. E aí você vai fazer essa proporção de segmentos. O 20 menos 12 sobre 42 menos 12, isso vai estar para x menos 20 sobre 80 menos 20. E ao fazer isso aqui, você vai ter 8 sobre 30 igual a x menos 20 sobre 60. Você vai simplificar aqui o 30 com 60, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Você passa o 2 para cá multiplicando. O 2 para cá multiplicando. Aí isso vai dar 16. Vou achar que o meu x aqui, x é igual a 36 graus Celsius. Então, uma outra maneira em que isso aqui poderia ser abordado aí também nessa perspectiva. E aí, pessoal, estão gostando dessa aula? Estão curtindo? Tá fazendo sentido para vocês? Show de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunte. Chegue mais. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo na paz, né? Só alegria. Então vamos lá. Vamos lá. Outra situação que pode ser explorada, um para-brisa com sensor de chuva. Quem já viu isso, gente? Meu carro tem essa tecnologia. Quando começa a chover, o meu carro ele aciona automaticamente o para-brisa, o limpador de vidros, no caso. Aí ele aciona automaticamente. Como é que isso acontece? Veja que eu estou Eu pegando. passei por uma situação com isso aí, professor. Diga aí, relate. Mas eu vou falar rápido para não atrapalhar a aula. Olha aí. Uma pessoa veio tentar limpar o vidro assim, uma mulher. Aí o negócio foi sozinho assim, a mulher saiu toda chateada assim. Eu tive que abrir o vidro para explicar que não era. Que não foi, Aí você ela não. entendeu, mas pô, eu fiquei sem graça, porque tem muita gente que faz isso manualmente, né, para afastar a galera. Isso. A pessoa, quando vê a pessoa, o limpador, né, no trânsito, a pessoa já liga logo para poder afastar o pessoal, né? Outro dia, um rapaz desse chegou para mim para limpar, né, e tal. Aí eu peguei e falei, né, baixei o vídeo e falei para ele e tal. Aí eu falei, ô irmão, não tô com dinheiro aqui não. Aí ele, não tem problema não, aceita o Pix. Eu digo, pô, velho, o negócio tá evoluído, velho. O brother aceita até o Pix. Aí eu falei, pô, meu irmão, eu vou ter que digitar aquele. Não, tem um QR Code. Qual é isso, rapaz? Aí foi, peguei, botei lá 2 contos pro cara, fiz um Pix de 2 contos pro cara lá que limpou meu vidro na sinaleira. Porque hoje em dia, né, com o advento do Pix e a digitalização monetária, a gente não anda mais com dinheiro. Dificilmente você tá com dinheiro no bolso. É por uma questão também de segurança, né? As pessoas evitam tá com grana no bolso. Mas vamos lá. Vamos para o tema aqui do para-brisa com sensor de chuva. Olha lá, ó. Eu tenho aqui a situação vai ser a seguinte. Eu vou ter de um lado uma fonte de infravermelho e do outro lado eu vou ter o sensor de infravermelho, que é o que vai captar esse infravermelho. Eu vou dar uma ampliada nisso aqui do vidro para vocês visualizarem isso melhor. Então a perspectiva é mais ou menos essa aqui. Estamos vendo isso aqui de cima, esses dois sensores, né?
Essa faixa azul é o vidro e a sua espessura, a grossura do vidro, certo? Então, quais são os meios que a gente tem intercalados? Ar, vidro e ar, beleza? Bom, o índice de refração do ar é aproximadamente 1, que é muito parecido com o índice de refração da luz no vácuo. O índice de refração da água dá mais ou menos 1,3. E o índice de refração do vidro dá mais ou menos 1,5, certo? O que é que vai acontecer aqui, ó? O que é que vai acontecer? Você vai ter aqui que a fonte de infravermelho, ela vai emitir um sinal de infravermelho que vai ficar confinado dentro do vidro, sofrendo uma reflexão total. É a mesma coisa que acontece com a fibra ótica. Por que, professor, isso acontece? Por que rola essa reflexão total? Porque o ângulo de incidência desse raio infravermelho na superfície de separação entre o vidro e o ar, ele é sempre superior ao ângulo limite da refração. Vamos lembrar que toda vez que a luz ou uma onda eletromagnética está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a refração ela é limitada. O meio mais para o meio menos, essa refração ela é limitada. E o raio refratado, ele tende a se afastar da normal. Mas essa refração só vai acontecer até um determinado ângulo, que eu chamo de ângulo limite da refração, a partir do qual não acontecerá mais a refração luminosa. Então, observem aqui o seguinte, vamos analisar um ponto aqui em que isso está acontecendo. Eu vou dizer que I, que é o ângulo de incidência do raio que está saindo do vidro para o ar, ele é um valor fixo aí que eu chutei de 45 graus. E o ângulo limite, como eu já havia dito, para uma situação em que o vidro está seco, esse ângulo limite, ele é um valor menor do que esse ângulo de incidência de 45 graus. Vou provar isso. Ó. O seno desse ângulo limite vai ser a razão entre o índice de refração do ar e o índice de refração do vidro. Então, isso vai dar aproximadamente 0,67 e o ângulo cujo seno é 0,67 é um ângulo de 42 graus. Isso eu já calculei. Então, veja que o ângulo de incidência ele é maior do que o ângulo limite. Logo, o que é que está acontecendo com o raio? A gente já tinha observado isso. Esse raio de infravermelho ele está sofrendo reflexão total. E ao sofrer essa reflexão total, ele sai aqui da fonte e é captado no sensor do outro lado. Ele está sendo captado. Bom, mas aí, velho, o que é que vai acontecer? Vai começar a chover. Gente, eu coloquei a gota de água verde aqui para dar um contraste com o vidro, tá? A gente sabe que a água não é verde, tá? A água é transparente, mas coloquei o verde aí para dar esse contrastezinho. O que é que vai acontecer? Agora, a luz ela não está mais saindo do vidro para o ar. Ela está saindo do vidro para a água. Então, o que é que vai rolar? Eu vou trocar esse índice de refração aqui, que é do ar, pelo índice de refração da água. Ao fazer isso, esse seno aqui vai aumentar. Se esse seno vai aumentar, esse ângulo ele vai ser diferente. O ângulo limite não vai ser mais inferior ao ângulo de incidência. Ele vai ser um ângulo superior ao ângulo de incidência. Ou seja, não está mais rolando reflexão total. Agora vai ter refração. Se vai ter refração, o raio de luz, o raio de infravermelho que estava confinado aqui no vidro e chegava no sensor, ele vai escapar do vidro porque está chovendo. Se ele vai escapar do vidro, ele vai chegar no sensor? Não. Quando o sensor sente que não está mais detectando o infravermelho, ou está detectando o infravermelho numa quantidade bem pouquinha, o que é que o sensor faz? Ele aciona o limpador, porque ele entende que esse bloqueio está sendo causado pela chuva. Tem água no vidro, e aí, automaticamente, esse limpador ele é acionado. Interessante, né? Então, a gente pode calcular também esse ângulo limite
do vidro molhado, ele vai dar aproximadamente aí 63 graus, que é maior do que o ângulo de incidência de 45 graus, que a gente fixou ali. E aí a gente vai ter refração e reflexão parcial, não vamos ter mais reflexão total. E aí o raio de infravermelho que chegava no sensor com força, ele vai chegar bem fraquinho, porque a parcela, ó, a parcela de luz que é refletida é bem pequenininha, do infravermelho aqui que é refletida é bem pequenininha, vai chegar pouco infravermelho, e aí a gente não vai ter esse infravermelho chegando com força. Gostaram, gente? Não. Não gostou não, foi, velho? Mas isso pode cair. É física no cotidiano. Isso é física no dia a dia. Ok? Tô Vamos de continuar sacanagem. com Mas mais. é bonito. É bonito, mas acho que eu não vou lembrar de todos os conceitos aí até provar, não. Acho que eu vou Rapaz, o que é que você. ignorar essa Pronto, parte. você falou uma coisa interessante. O que é que você tem que lembrar aqui, importante? Mais importante que você vai ter que lembrar. A Certo? parte da reflexão, a parte da refração por causa do meio, né, da água. Pronto, exatamente. O fenômeno. Qual é o fenômeno que vai estar associado a isso aqui? Refração da luz. Refração Ah, luminosa. sim, pronto. Lembrar que Não, o isso Enem aí é, adora mas botar uma questãozinha de refração. Então, isso aqui vai estar acontecendo em consequência do quê? Da refração. Por que que a reflexão total ela acontece? Porque a refração ela é eu limitada. acho que vem uma de reflexão, outro fenômeno, porque teve refração no passado, não foi? Não, rapaz, tem refração quase todo ano, pô. Quase todo ano, não é só ano passado, não. A maioria É, das mas pior questões que de no ano ótica que passado vai foi botar. mais conceito, esse ano, se duvidar, aí vem uma de cálculo aí Teve duas para questões de lascar tudo. refração no ano passado. Duas questões de refração. Então, pode ser Foi que venha mesmo. uma de cálculo envolvendo o cálculo do ângulo limite. É o índice de refração do Tem meio de fora dividido pelo índice de refração do meio de dentro, sendo do ângulo limite. difração também, né? Oi? Pode vir uma de difração. De difração, de interferência, mas é mais por uma perspectiva de ondulatória do que de uma perspectiva de ótica. Aqui a gente está mais numa Sim, perspectiva da sim. ótica. Mas Não, é pronto. esses fenômenos ondulatórios aí são bastante possíveis. Chuveiro elétrico. Sim. Vamos para o chuveirão. Chuveiro elétrico. Ó, pessoal que gosta de tomar banho quente aí, né? Uma frase aqui, gente, queridos ouvintes, uma frase que você já deve ter ouvido. Você que gosta de tomar um banho quente bem prolongado. Temos pessoas assim aqui nessa aula de hoje? Diga aí, fale um eu aí no chat. Se você gosta de tomar aquele banho quente bem prolongado. Tem alguém aqui? Se deixar, esquece ali naquele banhozinho quente. Ninguém? Não é possível. Não é possível. Tem que ter alguém. Rapaz, eu vou responder aqui, porque ninguém respondeu, mas eu não faço Não, tanta questão, não. não faz muita questão, não, Tony? Rapaz, Não. tem um pessoal aqui em casa que se deixar, meu parceiro, a pessoa esquece que tá tomando banho. E aí, lá em casa eu ouvia muito uma frase que era a seguinte, Tony. Quando meu irmão, minha irmã principalmente, ela ia tomar um banho quente muito prolongado, minha mãe batia na porta e gritava assim: Você tá achando que eu sou dona da Coelba? Dava logo um gritão. Por quê, velho? Banho quente, mãe ia dizer: Ó, não pode passar de 5 minutos, não. No final do mês a conta de energia vem estourando. Mas aí o que é que acontece? Primeiro vamos entender como é que funciona esse tal desse chuveiro elétrico. Você tem uma chave seletora ali, né? Aquela chave seletora, você vai ter aqui inicialmente esse pontinho branco, ó. Esse pontinho branco, ele é um pontinho que a chave está desligada, circuito desligado. Circuito desligado, você tem circuito aberto, não passa corrente, então a água vai ficar fria. Quando você coloca no primeiro nível aqui, ó, você está no primeiro nível de potência, é o banho mais morninho. No segundo nível, você está no segundo nível de potência, aquele banho intermediário. No terceiro nível, você está no terceiro nível de potência, aquele banho bem quente. Qual vai ser a diferença aqui? Bom, no banho bem quente, você tem uma corrente maior. Por isso que você vai ter uma potência maior. No banho morninho, você tem uma corrente menor. Por isso que você vai ter uma potência menor. Em contrapartida, ó,
a gente vai ter também que nesse morninho aqui, ó, a resistência elétrica é maior. Já nesse quentão, a resistência elétrica é menor. Então, a gente vai ter que entender como é que funciona as chaves seletoras dessa forma. Você vai estar fazendo um jogo aí de mudança de resistência que vai estar associado à mudança de corrente. Lembre-se sempre, corrente menor, resistência maior. Corrente maior, resistência menor. Corrente menor, resistência maior. Corrente maior, resistência menor. Lembre-se que o aquecimento ele está associado à corrente. E que é um efeito da corrente que a gente chama de efeito Joule. A potência consumida ela se relaciona com essa resistência de que forma? A potência vai ser a ddP ao quadrado dividido pela resistência. Veja, ó, que onde eu tenho resistência menor, né, eu vou ter potência maior. Eu tenho resistência menor. Em contrapartida, onde eu tenho resistência maior, eu vou ter potência menor, tá? Outra coisa que pode ser perguntada para você, se você trocar de 110 para 220, o que fazer com a resistência para manter a mesma potência? Então, o que a gente vai observar aqui, ó, é que você está aumentando a ddP. Para você manter a mesma potência, você vai ter que aumentar a resistência também. Se você quer aumentar a resistência, para aumentar a resistência, você tem que associar um resistor em série com esse circuito aí. Porque a associação de resistores em série é a associação que vai nos permitir aumentar a resistência. Em contrapartida, a associação de resistores em paralelo é aquela que vai permitir que a gente diminua essa resistência, tá? Outra coisa aqui, que pode ser cobrado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre chuveiro elétrico? De repente, alguma perspectiva aí que eu não tenha trazido? Alguém? Se não, então vamos seguir o baile aqui. O acidente nuclear de Chernobyl, né? Pessoal, isso ganhou um documentário em 2021, né? Se eu não me engano, uma série em 2021 sobre esse acidente nuclear. Então, foi um tema que voltou a ficar em evidência, né? Tem 36 anos que esse acidente ele aconteceu. Então, isso vai sempre reacender debates que podem estar numa prova como a prova do Enem. Primeiro debate é como funciona um reator de uma usina nuclear. Então, isso vai ser importante. Se você tiver aqui um reator, se aqui for um reator nuclear, aqui escrever a palavra reator, como é que ele vai funcionar o reator, tá, gente? Dentro do reator você vai ter algum tipo de elemento químico enriquecido, geralmente urânio ou plutônio, são os mais comuns de se utilizar. E aí, esses elementos no reator, eles vão desencadear aí uma série de fissão ou fusão nuclear. Essa fissão nuclear, em geral é fissão, ela normalmente ela libera uma quantidade absurda de energia. Esse reator ele vai estar no interior de um tanque cheio d'água. Ele vai estar no interior de um tanque cheio d'água. Só que essa água não tem contato com essa radiação, tá, gente? Essa água não vai ter contato com essa radiação. Mas o que é que vai acontecer com essa água? Essa água ela vai entrar em ebulição, vai produzir um vapor d'água que vai estar em altíssima pressão. As condições de pressão vão ser muito altas. Esse vapor em alta pressão, ele vai passar, ó, em alta pressão, ele vai passar por dutos. Nesses dutos eu vou ter aqui as turbinas que vão estar acopladas com o gerador. E isso vai produzir eletricidade. Então, basicamente, funciona dessa forma. O que é que o Enem pode te cobrar? Se você sabe as etapas, as energias envolvidas nessa etapa, né? Começa ali com aquela energia química das fusões nucleares ou fissões nucleares que estão rolando ali. Depois a energia térmica do aquecimento. Depois a energia térmica do vapor em alta pressão. A energia cinética do vapor em alta pressão. Pode-se falar da energia cinética de rotação da turbina que está girando. E, por fim, essa transformação de energia cinética em energia elétrica, que é a finalidade dessa usina nuclear, né?
Aspectos também de segurança podem ser falados, como os efeitos da radiação, principalmente a radiação gama no corpo humano. Então, isso pode ser explorado também numa perspectiva que aborde o acidente nuclear de Chernobyl, certo? Aspectos sobre a radiação gama ser ionizante, a mais ionizante de todas, né? Por isso que a gente não pode ter um contato prolongado, ela tem um poder de penetração na matéria altíssimo. Situações aí que, por exemplo, até hoje a cidade em que aconteceu aí lá na Ucrânia, né? Que aconteceu esse acidente, até hoje é uma cidade que é fantasma, né? Ninguém mora mais nessa cidade, porque 36 anos depois, os níveis de radiação ainda são... Exatamente, Tony, exatamente. Você pode ter a química também da fusão nuclear antecedendo essa térmica aí. Bom, mas até hoje ninguém mora, né? Porque os índices de radiação, eles são altíssimos. Pessoal, outra situação aí, né, que aconteceu, que a gente teve um contato muito grande no período da pandemia, foi com as fake news, né? Então, a gente pode ter uma situação aí de fake news abordada através do pirômetro óptico, que é esse termômetro aí, gente, que apontava para as pessoas e absurdamente as pessoas diziam assim, não bote na minha cabeça não, porque divulgaram uma fake news de que apontar o pirômetro óptico para a cabeça dava câncer. Isso é fake news, isso é negacionismo científico, tá, gente? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Primeiro que isso aí é um sensor que capta a radiação infravermelha emitida pelo corpo, certo? E essa captação vai fazer com que a temperatura ela seja medida. Thalisson, e esse laser que sai aí do pirômetro óptico? Para que ele serve? Gente, ele serve para apontar onde você vai mirar. Serve para apontar onde você vai mirar. Então, não causa nenhum tipo de câncer, também porque o infravermelho, a luz vermelha, ela não é ionizante, né? O laserzinho que sai ali é uma luzinha vermelha, que não é ionizante. Então, não tem problema nenhum. E isso não vai estar emitindo nada, ele vai estar captando. Por que que tem que ser a cabeça? Porque na cabeça, a gente tem uma maior concentração de sangue. Então, a temperatura vai ser medida de maneira mais fidedigna na nossa cabeça do que nos nossos braços. Mas muitas pessoas elas se recusavam a permitir a medida da temperatura na cabeça, porque ela dizia que podia causar câncer na cabeça, no cérebro, mandava a pessoa medir no braço. Eu vi diversas vezes isso acontecer, e isso foi uma fake news propagada durante o período da pandemia. Bom, o instrumento de corda, a gente tem aí o instrumento de corda, vai ser interessante a gente lembrar o que são os harmônicos, qual a relação entre a frequência, o comprimento de onda e a densidade da corda, e quais as características sonoras das ondas, as características das ondas sonoras, e como afinar um instrumento de corda, tá? Bom, primeiro, o que são harmônicos? São frequências fundamentais, né? A gente sabe que a frequência de um harmônico fundamental numa corda vibrante, no instrumento de corda, vai ser N vezes V sobre 2L, onde N é o número do harmônico, V é a velocidade de propagação da onda, e L é o comprimento da corda, tá? A gente pode expandir isso aqui para uma relação com a equação de Taylor, onde essa frequência do enésimo harmônico vai ser N sobre 2L, vezes a raiz da tração da corda, que a corda é esticada, sobre Mi, que é a densidade, né, linear dessa corda. Bom, qual a relação entre essa frequência, o comprimento e a densidade da corda? Bom, quanto maior o comprimento da corda, aqui é o que você vai precisar saber, não vai precisar decorar essa fórmula para domingo. Você vai ter que ter consciência do seguinte, e lembre dos exemplos, viu? Os exemplos, ó. Quanto maior o comprimento da corda, menor a frequência. Então, instrumentos de corda que têm um comprimento muito grande, a corda é muito longa, são instrumentos que vão emitir um som de menor frequência, ou seja, um som mais baixo, um som mais grave, ok? Som de menor frequência, som mais baixo, som mais grave, corda longa. As cordas grossas também vão ter essa perspectiva, porque são cordas mais densas. Quanto mais densa a corda, mais grave é o som emitido por essa corda, porque a frequência é menor. Em contrapartida, instrumentos que têm uma corda menor
são instrumentos que vão emitir um som mais alto, um som mais agudo, um som de maior frequência. Então, a gente para analisar um violino. O violino, ele emite sons mais agudos do que, por exemplo, um violoncelo. Por quê, professor? Porque o violino tem cordas menores, cordas mais fininhas. Isso faz com que o som emitido por ele seja um som mais alto do que o de um violoncelo, que tem cordas maiores e mais calibrosas, mais grossinhas, tá? Então, essa relação vai ser importante. O som emitido é uma onda mecânica quanto à natureza, longitudinal quanto à vibração e tridimensional quanto à sua propagação. Então, essas características elas podem ser cobradas numa situação de um instrumento de corda, tá? Bom, disjuntor e fusível. Aqui todo mundo tem que ter em casa, nos circuitos elétricos. O disjuntor tem no quadro de energia aí da sua casa. E o fusível deve ter algum componente eletrônico aí da sua casa também, tá? Bom, qual o princípio de funcionamento? Ambos eles vão funcionar de modo a limitar passagem de corrente. Então, eles são dispositivos de proteção. Quando você coloca um disjuntor e um fusível no seu circuito elétrico, você está protegendo o seu circuito elétrico de quê? De uma corrente elétrica muito elevada que pode promover ao seu circuito elétrico algum dano. Então, no caso do fusível, ele queima, ó, ele vai queimar. Esse filamentozinho aqui no interior do fusível, ele vai se romper, vai partir e o fusível será danificado. Tem que trocar, Thalisson, tem que trocar, colocar outro fusível. Mas que vantagem é essa, cara? Um fusível custa R$2, R$3, gente. E ele está protegendo um circuito que custa 3, 4 mil reais. A vantagem é essa. Entre você danificar um circuito que vai te gerar um prejuízo de 3 mil reais, é melhor você ter um prejuízo de 3. Então, por isso que o fusível ele danifica, não tem como restaurar. Já o nosso disjuntor, ele desarma, ou seja, ele desliga, ele é uma chavinha aqui, ó, tem uma chave aqui, ó, e aí ele vai desligar essa chave, e ao desligar essa chave, você tem uma abertura no circuito. Como é que eles devem ser ligados no circuito? Eles devem ser ligados em série, certo? Aos pontos em que você deseja fazer instalar esse dispositivo, devem ser ligados em série. Quais as diferenças entre esses dispositivos? Bom, o fusível danifica, o disjuntor não, tá? O fusível danifica e o disjuntor não vai danificar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Nada a perguntar? Vamos para aqui o nosso último exemplo dessa nossa previsão aqui, o poder das pontas. No que consiste isso? Regiões pontiagudas num campo elétrico são regiões que tendem a ter uma maior concentração de carga, uma maior densidade de carga, são regiões mais energéticas e de campo mais intenso, tá? Bom, por qual motivo isso acontece? Porque nessas regiões a carga ela tende a se acumular. A ponta é uma região de menor espaço, maior concentração de carga, você vai ter uma maior densidade de carga, certo? Bom, tá, e no nosso dia a dia isso vai influenciar em quê? Bom, a gente tem que tomar cuidado com as pontas, por quê? Porque numa tempestade de raio, a ponta ela tende a ser uma região que vai atrair o raio, certo? É por isso que a gente desconstrói aquele mito, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Gente, os fotógrafos aí, para tirar essa foto do Cristo Redentor, eles toda vez que se anunciava uma tempestade de raios, eles já ficavam fotografando o Cristo Redentor, tentando captar o momento exato em que um raio ele caía no Cristo, porque o Cristo é um monumento que está elevado e é pontiagudo. Então, a incidência de raios no Cristo Redentor por ano, ela é elevadíssima por causa do poder das pontas num campo elétrico, certo? Como a gente deve se prevenir? A gente deve evitar ficar debaixo de árvores, a gente deve evitar regiões em que a gente tem uma ponta,
a gente deve evitar usar um guarda-chuva. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve se abrigar numa casa, dentro de um veículo, pode ser um abrigo também interessante. Por que dentro do veículo, professor? Porque o veículo ele vai funcionar como uma espécie de gaiola de Faraday. Ele vai blindar, né, o veículo, ele vai blindar por ser uma estrutura metálica, ele vai promover uma blindagem. A gente vai ter os pneus que são isolantes e o interior do veículo que vai provocar uma blindagem eletrostática, ou seja, o campo elétrico externo, ele não vai ter ação no interior do veículo. O veículo vai funcionar como uma gaiola de Faraday. E aí ele vai ser extremamente seguro. O avião também vai ser seguro, tá, gente? Então a gente já viu vídeos aí, memes, GIFs do raio atingindo o avião e nada acontece porque o avião ele vai funcionar como uma gaiola de Faraday. Ele vai sofrer uma blindagem eletrônica, certo? Ou seja, o campo externo não vai exercer influência no interior do avião. Como é que um raio é formado na tempestade, né? Esse raio ele é formado devido a uma diferença de potencial entre uma nuvem, geralmente uma nuvem chamada de cumulus-nimbus. Então, a diferença de potencial entre essa nuvem e o solo vai produzir essa descarga elétrica que a gente chama de raio, que pode ser tanto ascendente quanto descendente. Ok, minha turma? Algo a perguntar? Não, professor, tudo certo. Tudo certo? Então, gente, essa nossa previsão, ela chega ao fim. Eu espero que ela tenha sido muito útil para vocês, que ela seja muito útil e que a gente possa encontrar elementos dessa aula de hoje dentro da prova do Enem para coroar toda essa preparação que a gente teve aqui ao longo desse ano nesse curso. Ok? Tô achando que vai cair mais uma vez uma questão de análise para saber é, onde colocar o voltímetro e o O amperímetro. amperímetro, né, instrumentos de medida que a gente trabalhou aqui ao longo do curso e demos ênfase também, é algo que pode ser, sim, cobrado na perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio, exatamente. Beleza? Tamo junto, galera. Um abração. Valeu, A gente professor. encerra o ciclo Enem, mas a gente vai estar aqui ainda no curso para as revisões das estaduais, as revisões da UNEB. Um abraço a todos vocês. Boa prova domingo, gente. Vou estar aqui vibrando positivo para vocês, torcendo para que tudo dê certo, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.